Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui. Hoje, olha, a gente tem um material bem interessante. São várias projeções econômicas, globais e brasileiras para o período 2025 até 2028. Temos aqui relatórios de fontes bem diversas, sabe? FMI, Banco Mundial, OCDE, alguns grandes bancos de investimento, uns com tabelas super detalhadas, outros mais interpretativos, né? E até o último relatório Focus do nosso Banco Central. Tudo bem recente, publicado agora entre julho e outubro de 2025. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar um pouco esses números, essas narrativas. Porque, assim, um relatório aponta para uma coisa, outro já dá uma direção um pouquinho diferente. A ideia é sintetizar as tendências principais, identificar os riscos que estão aí no radar e, claro, farejar as oportunidades, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Preparada? Vamos lá. Exato. E é fundamental já começar reconhecendo essa complexidade toda, né? Essas diferentes visões, mesmo vindo de instituições renomadas, elas refletem um cenário global de muita incerteza. A gente está falando de tensões comerciais que não acabam, políticas monetárias ainda se ajustando depois daquela onda de inflação e um tabuleiro geopolítico, bom, bastante agitado. Nosso objetivo aqui é justamente navegar nessa névoa de dados e tentar extrair os sinais mais importantes para entender o que pode vir pela frente. Perfeito. Então, começando pelo quadro geral. Crescimento do PIB mundial. Os números para 2025 eles variam bastante, né? Dependendo da fonte, fica ali algo entre 2,8% e 3,2%. Para 2026 em diante, alguns relatórios veem uma leve desaceleração, outros uma certa estabilização, tipo perto de 3,1%, 3,4%. Parece que tem um certo consenso de um crescimento mais moderado, talvez perdendo um pouco o fôlego, né? Mas a divergência nos detalhes, ela chama atenção. Exato. O ponto-chave talvez não seja nem os décimos de diferença, mas esse consenso de que o ritmo global ele perde força. Só não se sabe exatamente quanto. Essa divergência é bem sintomática. Ela vem dos diferentes pesos que cada análise dá para fatores que são cruciais. Por exemplo, as tensões comerciais, a ameaça de novas tarifas. Isso é um freio que quase todo mundo cita. A incerteza política em várias regiões também pesa, né, nas decisões de investimento. Como cada país consegue estabilizar a economia depois da inflação, isso também varia. Aí tem a questão da energia na Europa, né, com a fragmentação, as diferentes políticas fiscais, tipo os estímulos na China, e desafios mais estruturais, que algumas fontes, tipo o Banco Mundial, acham bem sérios. Coisas como baixa produtividade, população envelhecendo e uma fragmentação cada vez maior do comércio global. Tem até um alerta bem forte de que a gente pode estar entrando na década de crescimento mais lento desde os anos 60. Imagina. Nossa! E quando a gente olha por região, aí o contraste fica ainda maior, né? Os Estados Unidos, por exemplo, mostram uma resiliência que impressiona. As projeções para 2025 variam ali entre 1,6% e 2,1%. A aposta parece ser na força da tecnologia, da inteligência artificial e naquela expectativa de corte de juros pelo Fed, né, o Banco Central Americano. Já do outro lado, a China mostra sinais claros de desaceleração estrutural. As previsões para 2025 ficam entre 4,0% e 4,8%, mas com uma tendência de queda gradual nos anos seguintes. Talvez para algo entre 3,4% e 4% lá para 2028. E os motivos? Bom, tensões comerciais, uma demanda interna que não decola como se esperava e aquela crise persistente no setor imobiliário deles. Correto. E, enquanto isso, a zona do euro parece patinar um pouco, né? Com um crescimento bem mais tímido, projetado ali entre 0,9% e 1,2% para 2025, e sem muita aceleração prevista para os anos seguintes também. Fica bem clara uma dinâmica, assim. As economias desenvolvidas focadas em controlar a inflação que sobrou e investir em inovação para se manterem competitivas. Enquanto muitas emergentes, apesar de terem um potencial de crescimento nominalmente maior, eles continuam vulneráveis, né? À volatilidade das commodities, aos fluxos de capital. E as políticas monetárias acompanham essa divisão. A expectativa geral é que o Fed e o Banco Central Europeu, o BCE, continuem um ciclo de cortes moderados de juros.
o que ajudaria um pouco a economia. Sim, essa é a expectativa base. Mas várias análises levantam uma bandeira amarela, né? Tipo, e se a inflação americana for mais teimosa? Ou se novas tarifas comerciais voltarem a pressionar os preços? Exatamente. Isso poderia frear ou até reverter esses cortes de juros. É um risco real. E essa dinâmica ela tem um impacto global, claro. Juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo significam um dólar mais forte, o que complica a vida de países emergentes que têm dívida em dólar. Enquanto isso, aqui no Brasil, como a gente vai ver, o cenário é de juros bem mais altos que nos países desenvolvidos. Isso atrai ao certo capital especulativo, mas encarece o crédito, o investimento, e não dá para esquecer da dívida global, que está bem elevada. É um ponto que o BI sempre alerta, né? Limita o espaço dos governos para usar a política fiscal para estimular. Certo. Bom, então vamos trazer a lupa aqui para o Brasil. O Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa, parece um termômetro dessa ansiedade toda. As projeções para o final de 2025 são um exemplo claro disso. Algumas fontes apontam para 133 mil pontos, outras para 136.500, uma fala em 150 mil e tem quem trave até 155 mil pontos. É muita diferença. Muita diferença. E as faixas de mínimo e máximo que alguns relatórios sugerem são enormes. Vão de 120 a 170 mil. Mas espera aí, se o cenário global é de desaceleração e o próprio PIB brasileiro previsto é modesto, como é que se sustentam essas projeções tão otimistas para a Bolsa em algumas fontes? Ah, sim. Não tem uma contradição aí? Que vai além da aposta em commodities. Essa é a pergunta central, né? Essa amplitude enorme nas projeções do Ibovespa, ela reflete menos a incerteza sobre a economia global e mais a aposta de alguns na força das commodities. Historicamente, commodities são um motor importante para a nossa bolsa, mesmo com um crescimento interno mais, digamos, contido. Algumas análises mais otimistas chegam a falar num potencial de ganho anual de 10%, 15% ou até 20%. Se aquele cenário de recuperação de commodities realmente acontecer, junto com um ambiente global de menos aversão a risco. Só que isso parece meio que bater de frente com as projeções mais sóbrias para o nosso PIB, né? O relatório Focus mais recente, aquele de 17 de outubro de 2025, mostra a mediana do mercado para 2,17% de PIB em 2025, e aí desacelera para 1,80% em 2026, ficando nesses níveis em 2027 e 2028. Exato. E outras fontes internacionais, tipo o FMI ou CDE, também colocam o Brasil mais ou menos nessa faixa, talvez um pouquinho mais otimistas para 2025, mas depois convergindo para perto de 1,8%, 2%. De fato, os dados que o Focus consolida pintam um quadro, desafiador. A inflação, o IPCA, projetada em 4,70% para 2025, e com uma queda bem gradual, sabe? Para 4,27% em 2026, 3,83% em 2027 e chegando a 3,60% só lá em 2028. Quer dizer, ainda acima do centro da meta nesse horizonte mais longo. E para segurar essa inflação, a taxa Selic que o mercado projeta continua altíssima, 15% no final de 2025, caindo bem devagar para 12,25% em 2026, 10,50% em 2027 e atingindo 10% só no final de 2028. Nossa, 10% só em 2028? E o câmbio, segundo o Focus, ficaria ali flutuando na faixa de 5,45 a 5,56 por dólar nesse período todo. E os riscos internos ficam muito claros nesses números, né? A questão fiscal é central. Uma das fontes projeta a dívida pública bruta subindo para 82,4% do PIB já em 2026. Sim, muito alta. E a instabilidade política também é sempre citada, né? Como um fator que aumenta a volatilidade aqui. Sem dúvida. A restrição fiscal limita o investimento público, a capacidade de responder a choques. Mas, por outro lado, as fontes também destacam pontos positivos. O agronegócio continua forte, o mercado de trabalho tem mostrado resiliência, existe aquele potencial de recuperação das commodities que a gente falou e sempre tem a expectativa de algum avanço em reformas estruturais, né? Um ponto de tensão interessante que uma das análises apontou é a projeção de crescimento do consumo das famílias.
O IPEA estima em 2% ao ano para 2025 e 2026. 2%. Pois é. Parece otimista demais no cenário com juros tão altos como esses que o Focus prevê. Levantar a questão. Esse consumo é sustentável? Como? Boa pergunta. Falando em commodities, a variação nas projeções é realmente impressionante. Pega o ouro, por exemplo. Para 2025, as previsões médias vão de $2.500 a onça até $3.200. Mas tem analista bem mais agressivo, citando máximas potenciais de $5.000 até $6.500 nos anos seguintes. É uma aposta alta. E a prata segue um caminho parecido. Médias para 2025 entre $32 e $45, mas com picos hipotéticos de $100 ou $120. O que está por trás dessa aposta tão forte em metais preciosos, hein? Olha, ouro e prata são vistos classicamente como proteção, né? Contra a inflação, contra a incerteza geopolítica. Além disso, tem aquela correlação inversa, bem conhecida com o dólar. Quando o dólar enfraquece, eles tendem a subir. Mas o fator que tem ganhado muito destaque nas análises mais recentes é mais estrutural. É a demanda forte e contínua de bancos centrais, principalmente de países emergentes. Depois de eventos como o congelamento das reservas russas, muitas autoridades monetárias estão buscando ativamente diversificar suas reservas, reduzir a dependência do dólar. Esse movimento, que às vezes chamam de desdolarização, onde os BCs compram ouro de forma consistente, uma fonte até estima que essa compra quintuplicou desde 2022. Isso dá um suporte de longo prazo para os preços. Interessante. E essa ideia casa bem com a expectativa de enfraquecimento do dólar, né? Medido pelo índice DXY, aquele que compara o dólar com uma cesta de moedas fortes. Exato. Várias fontes projetam o DXY caindo dos níveis recentes, acima de 100, para algo na faixa de 94 a 100 nos próximos anos. As médias variam, mas a tendência geral é de queda. Perfeito. A principal razão para essa expectativa de dólar mais fraco são os cortes de juros que se espera do Fed. Juros mais baixos nos Estados Unidos tornam o dólar menos atraente para o investidor. Além disso, os déficits fiscais americanos, que são elevados, geram alguma preocupação sobre a sustentabilidade da dívida deles. E uma eventual redução das tensões geopolíticas globais também poderia diminuir a busca por dólar como refúgio seguro. E claro, um dólar mais fraco tende a impulsionar os preços das commodities em geral, não só os metais preciosos. Entendi. Mas aí a gente entra no petróleo e no minério de ferro e a história parece ser outra, né? Para o petróleo tipo Brent, em 2025, as previsões são muito diferentes. $62, 65, 76, até 85 barril. Uma variedade enorme. E o minério de ferro fica numa faixa entre 85 e $104 por tonelada. Aqui, o grande fator decisivo parece a China mesmo, certo? Com certeza. A ligação entre o ritmo da economia chinesa, especialmente investimento em construção, infraestrutura e a demanda por minério de ferro é direta, muito forte. Uma China desacelerando, como a maioria projeta, aponta para preços de minério mais baixos, talvez caindo para a faixa de $80 a $90 em 2027 e 2028. Já o petróleo, ele vive uma dinâmica mais complexa. É um cabo de guerra. Explica melhor esse cabo de guerra do petróleo. De um lado, a gente tem uma pressão para baixo, que vem do aumento da oferta de países que não são da OPEP+, Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, países como Guiné, o próprio Brasil, Canadá, agências como a IEA, a IEIGA dos Estados Unidos, destacam muito isso. Chegam até a alertar para um possível excesso de oferta de petróleo em 2026, o que poderia derrubar os preços, talvez para a casa dos $50, $60 em alguns cenários. Nossa, seria uma queda forte. Seria. Mas do outro lado, a gente tem a própria OPEP+, tentando ativamente gerenciar a produção para segurar os preços em níveis mais altos. E claro, tem o risco geopolítico sempre presente no Oriente Médio, que pode causar saltos repentinos nos preços a qualquer momento. É essa tensão que explica essa variação enorme nas previsões. Algumas fontes focam mais na oferta crescente, outras no poder da OPEP+ e nos riscos.
Uma análise até usa o termo desacoplamento das commodities. Energia e metais industriais seguindo mais a lógica do crescimento global, enquanto os metais preciosos seguem a lógica da aversão a risco e do dólar. Faz sentido. Faz sentido. Agora vamos para as ações globais. Os alvos para o S&P 500, o principal índice americano, parecem bem otimistas, né? Mesmo com esse cenário macro global que a gente descreveu como moderado. Temos projeções para o fim de 2025 que vão de 4.850 pontos, numa visão mais cautelosa, até 6.200, 6.500, tem até 6.900. É bastante otimismo. E o Russell 2000, o índice para Small Caps americanas, também reflete otimismo com alvos entre 1.850 e 2.450 para 2025. De onde vem tanto otimismo assim? Bom, historicamente tem uma correlação forte, né, entre a economia americana e a bolsa deles. Esse otimismo todo se apoia em duas grandes expectativas. Primeiro, os cortes de juros do Fed, que barateiam o capital para as empresas e incentivam o investimento em ativos de risco. E segundo, a crença de que os lucros das empresas, principalmente no setor de tecnologia e IA, que tem puxado as altas, vão continuar fortes, robustos. Mas não tem um risco aí? Uma das fontes destaca que as avaliações, os múltiplos preço-lucro do S&P 500, estão em níveis historicamente muito altos, no percentil 93. Sim, altíssimos. Isso não significa que o mercado já colocou na conta muita notícia boa? Um ponto de atenção crucial, sem dúvida. Significa que muito otimismo já está refletido nos preços atuais, sim. Para que as ações continuem subindo forte, vai ser preciso um crescimento real dos lucros das empresas, entende? E não só uma expansão ainda maior dos múltiplos, que já estão bem esticados. Algumas análises, inclusive, sugerem que as small caps, representadas pelo Russell 2000, poderiam ter um desempenho relativo melhor daqui para frente, justamente porque ficaram para trás nos últimos anos e poderiam se beneficiar mais de juros mais baixos e de uma recuperação econômica mais espalhada. Interessante. E o que dizer das projeções para Bitcoin e Ethereum? Essas são de tirar o fôlego. Para 2025, o Bitcoin tem previsões que vão desde $38 mil, numa visão bem conservadora, até 110 mil, 150 mil, chegando a 165 mil dólares. É uma amplitude gigante. E o Ethereum varia de 2.700 até 7.500 dólares, com algumas fontes citando até 12 mil. E se a gente olha mais longe, para 2028, os números ficam ainda mais extremos. Bitcoin a 300 mil, 400 mil, 500 mil. Ethereum a 15 mil, 20 mil, 25 mil dólares. Surreais, né? Parece totalmente desconectado da realidade econômica mais sóbria que as outras projeções pintam, né? Como as fontes conciliam isso? Esse é um dos pontos de maior tensão e debate nessas análises, viu? A narrativa dominante para essa aparente euforia cripto é a do ouro digital. A ideia de que esses ativos funcionam como reserva de valor alternativa, especialmente num mundo de incerteza econômica, de potencial desvalorização das moedas fiduciárias, a crescente adoção institucional, que foi muito impulsionada pela aprovação dos ETFs, aqueles fundos negociados em bolsa que facilitam o acesso dos grandes investidores, é outro fator-chave que várias fontes citam. Ah, os ETFs. Exato. A correlação com outros ativos de risco, como ações de tecnologia, e a sensibilidade a um ambiente de juros mais baixos também ajudam a explicar os movimentos. Mas assim, é impossível ignorar a volatilidade extrema e o risco regulatório que continua sendo uma espada sobre a cabeça desses ativos. E sim, várias fontes apontam essa aparente inconsistência entre o otimismo cripto e a moderação econômica global como um ponto que exige muita cautela. Ok. Então, juntando todas essas peças, quais seriam os principais riscos que emergem desses relatórios para os próximos anos? O que mais preocupa? Olha, tem um consenso notável sobre alguns riscos principais. Primeiro, uma escalada nas guerras comerciais e imposição de novas tarifas, principalmente entre EU e China. Isso poderia custar caro para o crescimento global. Segundo, conflitos geopolíticos que afetem cadeias de suprimento ou, o que é pior, o mercado de energia. Terceiro, uma recessão nos Estados Unidos mais profunda do que o cenário base que a gente tem hoje sugere. Sim. Quarto,
um agravamento da crise imobiliária na China, que impactaria a demanda por commodities. Quinto, a inflação americana se mostrar mais resiliente e impedir aqueles cortes de juros do Fed. Sexto, um aperto regulatório mais forte sobre os criptoativos. Sétimo, o estouro de possíveis bolhas de avaliação em setores como tecnologia. E oitavo, a questão fiscal, né? Tanto os déficits americanos quanto a trajetória da nossa dívida aqui no Brasil como fonte de instabilidade. E não podemos esquecer daquele risco específico para 2026 que a IEA apontaram, de um superávit na oferta de petróleo. Uma lista bem preocupante. Mas e do lado das oportunidades? O que esses relatórios sugerem como possíveis estratégias ou áreas mais promissoras para ficar de olho? Surgem algumas ideias interessantes, de posicionamento relativo, ou arbitragem, como chamam. Por exemplo, explorar aquela relação inversa entre dólar e commodities. Vender o índice DXY, quer dizer, apostar na queda do dólar. E comprar ouro, apostar na alta do metal. Outra ideia é a alocação tática entre ativos tradicionais e digitais. Tentar pegar uma parte do potencial de alta das criptos, mas claro, com muita consciência da volatilidade. Com cautela. Exato. Tem também sugestões de arbitragem regional. Preferir ações americanas, talvez com foco em small caps, em detrimento da zona do euro. Ou explorar a diferença de valuation entre mercados emergentes, que estão relativamente mais baratos, e os desenvolvidos. Setorialmente, tecnologia e IA nos Estados Unidos continuam em destaque, assim como os metais preciosos globalmente. Infraestrutura ligada à transição energética e o setor de defesa na Europa também são mencionados. E entre as regiões, além dos Estados Unidos e de alguns emergentes asiáticos como Índia, Taiwan, Indonésia, o Brasil é citado com potencial de recuperação via commodities e possíveis avanços em reformas, apesar de todos os riscos fiscais e políticos que a gente já comentou. Entendi. Então, qual é a grande mensagem que fica dessa nossa análise toda? O cenário para 2025 até 2028 parece um mosaico bem complexo, né? Cheio de cenários meio ambíguos. A gente tem um crescimento global que tende a ser morno, com a locomotiva americana perdendo um pouco de vapor, a China em desaceleração estrutural, Europa com dificuldades. É isso. Mercados de ações ainda otimistas, puxados por tecnologia e a esperança de juros menores, mas com preços já bem esticados. Um dólar com tendência de enfraquecer, o que poderia ser bom para commodities e emergentes, mas a inflação americana ainda é um grande ponto de interrogação. Exato. Commodities divididas, metais preciosos apoiados pela busca por segurança, diversificação de reservas, enquanto petróleo e minério de ferro enfrentam aquele cabo de guerra entre oferta e demanda. E para completar, uma aposta quase eufórica nos ativos digitais. A palavra que parece resumir tudo é incerteza. Sem dúvida. E justamente por causa dessa incerteza toda, o monitoramento constante de alguns indicadores-chave vai ser crucial. A trajetória da inflação global, principalmente nos Estados Unidos. As decisões dos bancos centrais, com o Fed ali no centro das atenções. Os desdobramentos geopolíticos, que podem mudar o jogo muito rápido, e os dados vindos da China, né? Cujo desempenho continua a ter um impacto muito significativo no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. As próprias análises de consistência dentro dos relatórios, elas mostram coerência em alguns pontos, por exemplo, crescimento moderado e juros em queda tendem a favorecer ações. Mas também revelam tensões importantes, como aquele contraste gritante entre a euforia cripto e a moderação econômica geral, ou aquela dúvida sobre a sustentabilidade do consumo no Brasil com a Selic nos níveis projetados. São pontos de atenção. Com certeza. Para a gente finalizar, então, uma reflexão que esses dados todos me sugerem. A gente observa uma clara bifurcação entre a dinâmica americana, cada vez mais ligada à tecnologia, à IA, e a desaceleração estrutural chinesa, que afeta mais as commodities, a indústria tradicional. Uma divisão clara. Será que as estratégias de investimento para os próximos anos não deveriam ir além da simples alocação geográfica? Talvez focar mais em temas que cruzam fronteiras. Por exemplo, analisar comparativamente os riscos e oportunidades na cadeia de suprimentos da inteligência artificial versus os da cadeia industrial clássica, mais dependente da China.
Fica a provocação para a gente pensar em como navegar nesse cenário tão multifacetado.